Olá, internautas de diferentes contextos geográficos, caríssimos e caríssimas ouvintes. No dia 19 de abril, comemora-se o Dia dos Povos Indígenas. O que seriam indígenas, afinal de contas? As pessoas estão acostumadas a ouvir falar mais índios do que indígenas. Do ponto de vista antropológico, melhor povos indígenas, porque já tem logo uma questão até de gênero importante, né? Não é só o dia do índio, o dia das Índias também, então, povos indígenas. Ou é correto também se falar povos originários. Por quê? Porque os indígenas já ocupavam a área, essa grande extensão territorial do que é o Brasil hoje, já ocupavam a América do Sul, e se você se atentar para o que esses povos fizeram do ponto de vista das edificações, das construções, né, alguns séculos passados, você vai entender que se trata que essas civilizações, que esses povos eram extremamente inteligentes. Primeiro, eram civilizações, eram povos altamente inteligentes, que infelizmente se chamam apenas de selvagens. Se coloca os europeus colonizadores como superiores hierarquicamente e esses indígenas como selvagens, totalmente errado. Só é você se atentar, por exemplo, colocar lá na internet, no site desses de busca, e colocar imagens, e você vê lá uma pirâmide asteca, como aqueles povos construíram. Os povos maias, seus recursos, como esses povos, eles inventavam coisas. O Império Inca na América do Sul e a diversidade de povos indígenas que temos no Brasil. Povos originários, povos altamente inteligentes. Então, uma das primeiras coisas a se fazer, que é muito importante, é o respeito a esses povos. E o respeito começa, primeiro, questionando algumas palavrinhas, como, por exemplo, algumas expressões que se usam. Descobrimento, né? Descobrimento do Brasil. Não houve descobrimento do Brasil porque, por uma questão muito simples, há um teórico, inclusive, que ele fala que houve um encobrimento, né? Um encobrimento de várias civilizações. Não houve descobrimento porque simplesmente os povos indígenas já existiam, já eram donos dos territórios, desses grandes territórios, que hoje são Brasil, Colômbia, Peru, não é? A Bolívia. Então, esses povos já existiam, daí povos originários. Então, é importante destacar isso. Infelizmente, o colonialismo ele foi predatório, ele foi duro, ele foi violento com os povos africanos, que foram escravizados e transportados, foram capturados, escravizados, transportados para o Brasil. Foi uma coisa terrível a escravidão. E o colonialismo também foi muito duro com os povos indígenas, que foram desterritorializados. O que é isso? Eles perderam o seu território, que é um referente identitário importante, por conta do expansionismo capitalista, o colonialismo capitalista que queria que queria chegar a novas terras e, segundo eles, segundo a ótica deles, descobrir novas terras, o que é totalmente errado, porque você não vai descobrir o que já existe e tem dono. Mas esses colonizadores chegaram de forma violenta e fizeram com que alguns povos indígenas eles migrassem mais para o interior do Brasil, outros povos foram massacrados, outros tentaram resistir, não conseguiram, mas muitos conseguiram, muitos, milhões conseguiram. E esses povos, por conta da resistência desses povos, é que temos hoje essa diversidade belíssima de etnias no Brasil. No Brasil você tem diversas etnias de povos indígenas, com seus conflitos, com suas lutas territoriais, lutando em defesa dos seus territórios, dos seus espaços de vivência. Só que, puxando para a atualidade, você tem uma luta dura contra uma diversidade de agentes que os ameaçam. Por exemplo, a Amazônia, os garimpeiros ilegais. Nós temos muitas terras no Brasil, o Brasil é gigantesco, temos muita terra para o cultivo agrícola, parte dessas terras pode ser usadas para mineração. Agora, no entanto, se invade terras indígenas por uma questão de ganância.
a ganância expansionista do capitalismo. Essas pessoas invadem áreas indígenas buscando mais e mais lucros. E ao invadir, levam doenças, desmatam as áreas, contaminam as águas, prejudicam os povos, esses povos indígenas. E muitos não têm nem a área demarcada. E a demarcação é fundamental porque são os direitos territoriais. Quando alguém fala assim que são falsos índios, né? São falsos índios, são falsos indígenas, aí você tem um não reconhecimento do direito territorial. Se diz que são falsos índios ou são apenas caboclos para não se reconhecer os direitos territoriais e se persistir de forma violenta no capitalismo predatório em busca de riquezas. A natureza, as matas, as florestas, para os indígenas, são seu espaço de vivência e a morada das suas divindades. Agora, infelizmente, para quem quer lucro, quem quer muito dinheiro, a natureza ela é apenas uma mercadoria a ser vendida, o que é lamentável. Então, essas diferentes leituras da natureza, por parte de coletivos etnográficos indígenas e por parte, por exemplo, de garimpeiros gananciosos, dessas pessoas que vão desmatar, essas diferentes leituras levam, infelizmente, a situações conflitivas. Então, deve-se enfrentar esses problemas, se retirar os garimpos ilegais de terras indígenas, prender as pessoas que, infelizmente, agem dessa forma. Tem que retirar essas pessoas, porque esses garimpos ilegais contaminam as águas. Como é que os indígenas vão pescar se eu não tenho água limpa? Como é que eles vão caçar se na mata tem um jagunço do garimpeiro lá esperando para atirar em um indígena? Então, esperamos tempos melhores e para os nossos povos indígenas. Saúde e paz, até a próxima.